Olá, alunos do curso técnico. Dando continuidade à elaboração do projeto de paisagismo, nós vamos essa semana trabalhar com a calagem do local onde o projeto vai ser instalado. Bom, primeiro local, a descrição a ser jardinada, né? Então, é dimensionar e calcular o tamanho da área, nivelar e destorroar o terreno, ou seja, fazer a limpeza total dele, retirar as amostras de solo como foi realizado na última aula, lembrando em realizar o caminhamento em zigue-zague, retirar 20 amostras simples para formar uma amostra composta de 0 a 20 centímetros e, caso for utilizar muitas plantas arbóreas ou arbustivas, fazer uma análise de 20 a 40 também e encaminhar a amostra para o laboratório de análise de solo. Bom, só lembrando, né, do caminhamento em zigue-zague, aonde nós vamos coletar amostras em 20 pontos, sempre em caminhamento em zigue-zague, para que não ocorra o mascaramento da amostra, né? Ou seja, identificando a fertilidade do solo no terreno como um todo, e logo em seguida nós vamos fazer a análise e interpretar a análise química de solos. Na verdade, gente, a análise química de solos, ela é interpretação, né? Nós precisamos saber interpretar, não é decorar fórmula, é saber interpretar. Fórmula em qualquer manual existe. Agora, interpretar, nós vamos ter que interpretar. E uma função extremamente importante do técnico é trabalhar com calagem e adubação, ou seja, a recomendação de calagem e adubação. Bom, e quais são os objetivos da calagem? Bom, a calagem, gente, eleva o pH do solo, aonde o ideal para a maior parte das culturas está entre 5,5 e 6,5. Os solos no Brasil geralmente são solos ácidos, fornece cálcio e magnésio. Então, quer dizer, ele disponibiliza de uma maneira muito barata, porque a calagem é um dos manejos de solo mais baratos que nós temos. Na verdade, o que é caro no calcário acaba sendo frete, porque o calcário em si, ele é barato, né? Então, ele fornece de uma maneira muito barata cálcio e magnésio, onde para a maior parte das culturas, inclusive para gramados, a relação cálcio e magnésio ideal seriam 3 partes de cálcio para uma de magnésio, como estudaremos a seguir. Disponibiliza nutrientes do solo para a planta, ou seja, os nutrientes para que a planta possa absorver, eles têm que estar num meio com pH ideal. Em solos com pH muito baixo ou com pH muito alto, principalmente acima de 7, que é o neutro, ele indisponibiliza nutrientes para a planta. Então, os nutrientes estão presentes no solo, mas eles não estão disponíveis para a planta. Então, por exemplo, um erro é fazer uma adubação sem ter feito uma calagem antes. Em primeiro lugar, nós não sabemos como que está o pH do solo e o restante, né, que envolve a calagem. Então, isso significa o quê? Que muitas vezes, se o pH estiver muito baixo, o adubo que eu estou aplicando, ele não vai ser totalmente disponibilizado para a planta, trazendo dessa maneira prejuízos ao agricultor. Para nós em jardinagem, não atendendo os nossos objetivos, que é o crescimento e desenvolvimento perfeito dessas plantas em total equilíbrio. Ela neutraliza o alumínio. O alumínio, gente, é um elemento tóxico e os nossos solos também são ricos em alumínio. Então, a calagem neutraliza o alumínio, ou seja, ele não se torna absorvido pelas plantas. Estimula o crescimento do sistema radicular. Então, o pH ideal, com fornecimento de cálcio e magnésio, com a disponibilidade de todos os nutrientes para a planta e neutralizando o alumínio tóxico, em consequência, a calagem estimula o crescimento do sistema radicular. Quanto maior o crescimento e maior desenvolvimento do sistema radicular,
melhor vai ser a absorção de água e nutrientes e sustentação dessa planta no solo. Aqui nós temos uma análise química de solos, né? Essa análise aqui, nós vamos ter que interpretar essa análise para ver como que ela está e como que está a condição de fertilidade desse solo. Então, nós vamos começar. O MO é a matéria orgânica, ela é dada em porcentagem, né? Então, ela está 2,5%. Acima de 2,5%, nós já consideramos uma quantidade de matéria orgânica boa para os solos. Nós vamos ter um pH de 4,3, um pH ácido, aonde a calagem vai ter como objetivo elevar esse pH de 4,3 para ficar no intervalo de 5,5 a 6,5. O fósforo no solo e o potássio, eles são dados aqui na análise, né, de Minas Gerais, onde o campus Muzambinho segue este modelo, é dado em miligrama por decímetro cúbico. Então, aqui, o fósforo está 14 e o potássio 152 miligramas por decímetro cúbico. Já cálcio, magnésio, sódio, alumínio, acidez potencial, soma de bases e CTC do solo, eles são dados em centimol por decímetro cúbico. O cálcio, ele está a 4 centimol por decímetro cúbico e o magnésio a 0,8 centimols por decímetro cúbico. Para isso, nós fazemos uma relação. A relação ideal de cálcio e magnésio, principalmente para gramados, né, que, na verdade, prioriza os nossos projetos de paisagismo, o ideal é que ele esteja 3:1, ou seja, 3 partes de cálcio para 1 de magnésio. Fazendo as contas, e hoje essa conta vem pronta na análise química aqui do campus, mas para eu fazer a conta, basta eu dividir o cálcio pelo magnésio. Então, eu sempre vou dividir pelo menor. Então, 4 de cálcio dividido pelo 0,8 de magnésio. 4 dividido por 0,8 vai dar 5. 0,8 dividido por 0,8 vai dar 1. Então, a relação aqui vai dar 5:1, ou seja, 5 cálcio para 1 magnésio. O ideal é que tivesse 3:1. Então, nós precisamos priorizar o magnésio na hora de comprar esse calcário aqui. O sódio, gente, ele não aparece nas nossas análises. O sódio aqui vai dar 0,0000 e alguma coisa. O sódio, ele aparece em região litorânea, tá certo? O alumínio tóxico, o alumínio a 0,4, ele já traz prejuízos à cultura, principalmente em relação ao desenvolvimento do sistema radicular, ele tá 0,4. Então, nós precisamos preocupar com esse alumínio tóxico, sim. O alumínio mais hidrogênio, gente, ele é a acidez potencial do solo. Tá 5,4, tá uma acidez também não muito elevada, mas ela está elevada. A soma de bases, gente, o que é base na nossa análise? É o potássio, o cálcio e o magnésio. Lá com o professor Raul, vocês aprendem a calcular a soma de bases. Como a análise daqui já vem com a soma de bases calculada, né? Então, ela está aqui 5,2. Lembrando que o potássio, ele tem que ser transformado de miligrama por decímetro cúbico em centimol por decímetro cúbico. Eu não posso somar unidades diferentes. E a CTC do solo, né? Ou seja, que é a capacidade de troca de cátions, representado pela letra T maiúsculo, né? Então, ela está 10,6. E uma das funções da calagem é elevar essa CTC do solo também, né? Tanto a soma de bases como a CTC do solo. Por quê? Porque a calagem fornece cálcio e magnésio. E o V1%. O que é o V1? É a saturação por bases. Então, para gramado, gente, a saturação por bases é de 70% de acordo com quinta aproximação. Isso é tabelado. Então, o objetivo da calagem também vai ser elevar essa saturação por bases aqui, de 45 para 70, porque nós vamos usar o método de saturação por base. Então, na interpretação da análise química de solos para calagem, nós vamos ter aqui que a saturação de bases de gramado
já é tabelado, presente no quinta aproximação, ele é de 70%. A fórmula de necessidade de calcário, né, que é o NC, necessidade de calcário. E nós vamos fazer pelo método de saturação por bases, que ele é a CTC do solo, representado pelo T maiúsculo. Quando eu tenho aqui um parêntese, né, eu já subentendo que aqui tem um sinal de multiplicação. Então, é a CTC vezes V2 menos V1. V2 é o da cultura, que é 70%, menos o V1 é o que está presente no solo, que no caso da nossa análise é 45%, dividido pelo PRNT. O que é o PRNT? É o poder relativo de neutralização total. Ou seja, é a capacidade que o calcário tem em neutralizar, né, principalmente o alumínio tóxico. Aqui, nós ultimamente, no campus Muzambinho, estamos comprando um calcário com PRNT de 100%. Como que eu sei? Eu sei meu fornecedor. Eu já ligo perguntando qual é o PRNT que vocês estão trabalhando. De acordo com a legislação brasileira, o calcário comercializado no Brasil, ele tem que ter PRNT entre 70% e 110%. Quanto maior a PRNT, menor quantidade de calcário. Tranquilo? Fala a verdade para vocês, gente, de 70% há anos que eu não vejo no mercado mais. Então, ultimamente nós estamos adquirindo calcário a 100% de PRNT. E é o calcário que vai ser utilizado este ano no campus Muzambinho. Então, o V2% do gramado, 70%. O PRNT do calcário que nós estamos trabalhando, 100%. Então, nós vamos agora aplicar a forma da necessidade de calcário. A CTC do solo, de acordo com a análise de solo, 10,6%. V2 do gramado, 70%. O V1 presente na análise, 45, 70 menos 45 dividido por 100. Lembrando que toda equação em parêntese, ela tem que ser realizada primeiro. Então, 70 menos 45, 25, vezes 10,6, que é a CTC do solo, dividido por 100, que é o PRNT. Necessidade de calcário, 10,6 vezes 25 dá 265, dividido por 100, que vai dar 2,65, o quê? Toneladas por hectare. Nossa, mas nós não vamos utilizar em toneladas por hectare. Então, a unidade em toneladas por hectare. Depois é só aplicar. Ah, se eu for aplicar numa área de 1.000 metros quadrados, é só fazer a proporção. Mas sempre, gente, a unidade em toneladas por hectare. Tá certo? Imagina vocês chegarem para um produtor e falar assim: ah, você 12,66 quilos por hectare. Vai falar assim: ah, mas espera aí, 2,66 é menos que um saquinho de arroz, metade de um saquinho de arroz. Então é bem complicado, gente. Então as unidades elas têm que ser respeitadas. 2,65 toneladas por hectare ou 2.650 quilos por hectare. Tranquilo, gente? Então é uma conta bem fácil de se fazer. Essa é a equação por saturação. Bom, e antes de ser feito o preparo do solo, distribuir e incorporar o calcário na quantidade indicada pela análise de solo, no mínimo um mês antes do plantio, usando o calcário dolomítico ou calcítico de acordo com a análise. E a aplicação de calcário, né, ser feita aí aos 30 dias antes do plantio para gramado e para jardinagem. Para as culturas em si, como milho, feijão, cafeeiro, nós recomendamos 90 dias antes do plantio. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima aula.